Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Certamente você que nos tem acompanhado tem visto que temos ido passo a passo, passando capítulo após capítulo, fazendo alguns comentários fundamentais para a nossa fé, para o nosso conhecimento acerca de quem Jesus é. E nós chegamos a este capítulo 13 e os próximos capítulos 14, 15, 16 e 17 são verdades profundas acerca dos ensinos de Jesus. Jesus vai tentar, nestes capítulos, resumir as suas ideias principais para que os seus discípulos as apreendam e as possam viver. No capítulo 11 deste mesmo Evangelho, vimos que os pés de Jesus foram ungidos por um perfume caríssimo. Aqui no capítulo 13 nós vamos ver que os pés dos apóstolos vão ser lavados pelo próprio Cristo. Vão ser lavados com água. E provavelmente não é preciso para si fazer grandes comentários por que razão é que os pés de Jesus foram lavados com um perfume caríssimo e os discípulos foram lavados os seus pés com água. A água é sempre um símbolo de purificação, de remodelação daquilo que Deus quer fazer, tirando aquilo que é impuro na nossa vida. Jesus, na realidade, não tinha necessidade de ser purificado. Ele não tinha impurezas absolutamente nenhumas. Mas não podemos dizer o mesmo acerca dos discípulos de Jesus, acerca dos apóstolos. Eles tinham necessidade de serem purificados. Neste caso aqui, pela água, ele mostra de facto essa necessidade dos discípulos serem purificados. Jesus era Deus, é o Verbo feito carne, é a palavra de Deus que habitou entre nós. Os apóstolos, eles eram criaturas de Deus. Jesus era um ser divino, e por isso ele mostra a sua divindade recebendo a adoração daqueles que ele criou. No entanto, os discípulos não eram seres divinos. Nunca foram e nunca serão. Continuam a ser pessoas especiais, pois eles andaram com Cristo. Mas eles não são mais do que discípulos de Jesus Cristo, como você e eu podemos ser. Foram, verdade, pessoas escolhidas por Jesus para o acompanharem ao longo destes 3 anos de ministério que Jesus teve entre nós. No entanto, eles continuaram a ser homens e mulheres que seguiram Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e o homem foi o próprio Jesus. O único ser divino que habitou entre nós foi Jesus. Não há outro mediador, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o próprio nome de Jesus Cristo. Eu quero deixar isto muito claro na sua mente. Infelizmente, às vezes há pessoas que querem colocar outras entidades, outros nomes, outras pessoas, equiparando-os a Jesus Cristo. Eu quero dizer com muita humildade, mas com muita transparência, que a Bíblia não permite que isso aconteça. Só Jesus é de facto o mediador entre Deus e o homem. Só por Jesus você pode ter vida eterna. Só depositando a sua fé em Jesus Cristo você pode ter um relacionamento com Deus. Eu quero deixar isto muito claro. Não quero que você fique com qualquer dúvida ou confusão na sua mente. E se você, mesmo assim, tiver dúvidas, olhe para a sua Bíblia. Não aceite que outros homens venham com argumentações, nem eu próprio. Não aceitem que eu próprio venha com argumentações quanto a isto. Olhe para a palavra de Deus e veja o que Deus está a dizer sobre esse assunto. Não se deixe confundir. Infelizmente vemos que pessoas até bem intencionadas por vezes tentam arranjar explicações interessantes, explicações até com alguma lógica, para colocar outras entidades, outros seres, equiparando-os a Jesus ou dizendo que eles poderão ser nossos intermediários. A Bíblia não dá espaço para isso. É interessante ver este texto bíblico aqui do Evangelho de João, no capítulo 13, onde vamos ver que Jesus Cristo vai então lavar os pés aos seus discípulos. E é interessante ainda ver também neste mesmo Evangelho, neste capítulo, que João aqui vai omitir, ou podemos melhor dizer, Deus vai omitir deste texto bíblico, deste Evangelho, aquele episódio bem conhecido, aquele episódio fundamental até para a nossa fé, a qual nós chamamos a ceia do Senhor, a qual nós chamamos a Santa Ceia ou
a comunhão, como alguns chamam ainda. Então, João vai omitir simplesmente este facto. Ele vai falar de verdades profundas, vai falar dos ensinamentos tremendos que Jesus tem para dar, vai mostrar como Jesus passa os seus últimos momentos ao pé de um grupo de amigos e como Jesus vai falar de questões tão importantes como o amor, a oração, a unidade, a comunhão, mas vai omitir a ceia do Senhor. Vai omitir aqui este momento tão importante que os outros evangelhos relatam. E eu quero deixar algumas sugestões. Por que razão João vai omitir este assunto aqui? Quando ele está, na realidade, a tratar de tantos assuntos importantes, omite esta cerimónia tão importante para a nossa fé como cristãos. Eu quero dizer que creio que Deus tinha um propósito ao fazer isso. E o propósito é mostrar que nós não podemos pôr a liturgia, não podemos pôr as cerimónias cristãs acima do próprio Cristo. Infelizmente, às vezes nós colocamos determinados atos religiosos num pedestal tal que quase ele fica equiparado ao próprio Cristo. Quando nós confundimos as cerimónias com o próprio Cristo, alguma coisa vai mal na nossa religiosidade, alguma coisa vai mal na nossa expressão espiritual para com Deus. Nós não podemos confundir, nunca, expressões e atos litúrgicos com a própria pessoa de Jesus. E eu creio que essa é a razão pela qual João não vai deixar registado aqui a cerimónia da ceia do Senhor. É para que nós entendamos que, de facto, o nosso relacionamento com Deus Pai passa por entendermos quem é Deus Filho. Passa por termos comunhão com o Espírito Santo. Então é necessário que nós entendamos isso e não podemos colocar cerimónias, não podemos colocar liturgias, não podemos colocar práticas religiosas acima da pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo João omite esta cerimónia no seu Evangelho, eu creio exatamente para nos dar esse equilíbrio na nossa relação com Deus, de percebermos que de facto a nossa relação com Deus depende de Jesus e não de artefactos, não de práticas, não de liturgias. Então, com estas ideias na nossa mente, como introdução do nosso tempo hoje, eu gostaria então de passar agora a olhar para o texto bíblico. E vamos abrir então no Evangelho de São João, capítulo 13, no verso 1. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo. Vamos juntos olhar para estes textos. Você já sabe que eu costumo usar uma Bíblia normalmente diferente. Umas vezes uso uma tradução, outras vezes uso outra, mas isto é para nos ajudar a compreender um pouco melhor o próprio texto bíblico. Você pode usar a tradução que tem neste momento nas suas mãos e certamente vai compreender as diferenças de linguagem que nós vamos tendo, talvez se for diferente da sua, mas isso ajudará, certamente, e irá enriquecê-lo ainda mais ao olhar para as suas páginas da sua Bíblia. Diz então o texto bíblico: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Este é um texto bíblico tremendo. Vemos aqui este texto registado da forma como Jesus se relaciona com os seus filhos. O amor de Jesus é um amor duradouro, é um amor eterno, é um amor que não se limita às circunstâncias. Jesus amou os seus discípulos até ao fim. Jesus o ama a si até ao fim. Jesus não vai interromper o seu amor por causa de você fazer isto ou fazer aquilo. Jesus tem um amor tremendo e o amor de Jesus não é efêmero, não vacila com as circunstâncias, não muda por causa do estado do tempo, não muda se está calor ou frio. Não, Jesus os amou até ao fim. Ele nos ama tal qual nós somos. Ele nos ama ainda que nós sejamos pecadores. Ou melhor, ainda permanecendo nesse estado, já Jesus nos amou. E é por isso que nós podemos amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Se você manifesta amor para com Deus, é porque certamente você já recebeu o amor de Deus primeiro. E este texto aqui mostra que Jesus Cristo amou os seus discípulos até o fim. Ele não os abandonou, Ele não os deixou órfãos, Ele não mudou os seus planos. Não, Jesus amou os seus discípulos até ao fim, assim como Ele o ama a si. Talvez você tenha feito coisas das quais se envergonha. Tem feito coisas das quais não tem coragem de contar a ninguém. Eu quero dizer que Jesus o ama, tal qual você é. Você necessita de confessar esse pecado a Jesus para se libertar dele, para poder viver uma vida
mais tranquila, uma vida onde você tem prazer naquilo que faz. Para isso você necessita confessar o seu pecado a Jesus Cristo, libertar-se desse fardo. Jesus diz: tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você descarrega o seu fardo aos pés de Jesus, porque Ele o amou a si até ao fim. O verso 2 continua: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Vemos aqui que Judas participou nesta ceia. É a única referência que João faz, é esta, que Judas está ali, na ceia, com os demais apóstolos, quando o diabo, de alguma forma, já tinha colocado no coração de Judas o trair Jesus Cristo. Então vemos aqui nesta ceia que o próprio diabo, o próprio inimigo de Jesus, entra numa cerimónia tão íntima como esta de comunhão entre Jesus e os seus apóstolos, entre Jesus e o seu grupo de amigos. Então nós podemos ver que Satanás ele é perspicaz, ele é ardiloso, ele não se limita simplesmente a ficar, como alguns pensam, à porta das igrejas ou da comunhão dos crentes. Não, ele entra em todos os lugares. Basta cada um de nós dar um espacinho no nosso coração e ele toma lugar. Então vemos aqui que Judas deu esse espaço. Ele não era um homem que não tivesse responsabilidade neste espaço que ele deu a Satanás. Nós já vimos nos programas anteriores, quando nós comentámos acerca da vida de Judas, que ele já tinha este pressuposto no seu coração. Quando ele falou lá sobre o perfume que foi derramado sobre os pés de Jesus, ele já tinha no seu coração dizendo: esse perfume poderia ter sido dado aos pobres. Mas a sua intenção era retirar o dinheiro que ele de alguma forma administrava, pois ele era o tesoureiro dos apóstolos. Mas Judas era um ladrão na realidade. E ele permitiu aos poucos que no seu coração o diabo fosse tomando lugar. Então nós podemos tirar daqui um padrão para a nossa vida, uma lição para a nossa vida. As coisas não acontecem assim do pé para a mão. Satanás não toma lugar na nossa vida, na vida de um cristão, de um instante para o outro. Não. Muitas vezes é um processo que vai acontecendo. Você vai dando espaço na sua vida a Satanás e de repente, de facto, ele tomou conta de todo o seu ser. E foi o que aconteceu aqui com Judas. Ele já era um homem que tinha hábitos, tinha atitudes de corrupção. E quando chegou a este momento, simplesmente aconteceu o inevitável. Ele tinha permitido que Satanás tomasse conta da sua vida. O verso 3 e 4 continuam: Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade. Sabia que tinha vindo de Deus e que voltaria em breve para Deus. Levantou-se então da mesa, tirou a capa e pegou numa toalha e a pôs à cintura. Esta vestimenta que Jesus tirou de cima de si para poder lavar os pés aos discípulos foi certamente a túnica. Ele desejava que este ato de lavar os pés aos apóstolos transmitisse uma lição muito importante para eles. Não somente fosse palavras que Jesus iria proferir, ou não eram simplesmente palavras que Jesus queria ensinar. Jesus queria ensinar um estilo de vida. Jesus queria mostrar realmente que os seus ensinos tinham aplicação muito prática para o dia a dia. E este ato aqui mostra que Jesus vai pôr em prática aquilo que ele sempre ensinou. Verso 5 diz: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Aqui temos o Filho de Deus fazendo um serviço de um escravo. Era aos escravos que estava destinado este ato de lavar os pés. Mas, no entanto, Jesus mostra que ele mesmo queria que entre os seus discípulos eles tomassem uma atitude de servir uns aos outros. E por isso ele dá o exemplo. É exatamente estas palavras que Jesus profere quando diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Nós temos de seguir este exemplo de Jesus. Este exemplo de estar dispostos a servir o próximo. Jesus veio para servir a cada um de nós. Veio de facto como este servo que veio servir ao Pai, servir a você e a mim, dando a sua vida em seu lugar e em meu lugar. Jesus foi este servo enviado pelo Pai. E de uma forma humilde ele demonstra realmente que não eram só palavras aquilo que ele proferia, mas eram atitudes. E eram atitudes que provinham do seu coração. Muitas vezes as pessoas hoje têm atitudes
para mais uma vez serem honrados uns pelos outros, para procurarem que alguém dê umas palmadinhas nas costas, dizendo: "Uau, como tu és incrível." Mas Jesus não agia assim. Jesus fazia isto do mais profundo do seu ser. E quando nós agimos, quando você e eu temos de agir, devemos vigiar o nosso coração, que as nossas atitudes sejam realmente sinceras, sejam transparentes, e as atitudes de humildade de servir aos outros possam ser atitudes que provêm de um coração humilde. O verso 6 continua: "Quando chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu vais-me lavar os pés?" Jesus respondeu-lhe: "O que eu faço, tu não podes entender agora, mas há de compreendê-lo mais tarde." Com estas palavras, Jesus então dirige-se a Pedro. Ele quer ensinar acerca deste ato de lavar os pés aos discípulos. Não era simplesmente uma lição meramente pedagógica. Jesus queria realmente tocar o profundo do coração dos seus discípulos. Jesus queria mostrar realmente como eles necessitavam de uma purificação. Mas esta purificação é uma purificação espiritual. Este lavar provinha de um lavar regenerador através do sangue de Jesus Cristo. Era este lavar que Jesus queria transmitir aos seus discípulos. Pedro, no entanto, não compreendia o que estava a acontecer. Pedro é como você e eu, talvez, que não compreendemos muitas das verdades espirituais que estão a acontecer ao nosso redor. Pedro não compreendia que Jesus Cristo era aquele que iria ressuscitar, que através do seu Espírito Santo iria purificá-lo completamente dos seus pecados, que ele necessitaria de facto de constantemente manter essa pureza. Por isso o lavar dos pés era um ato de purificação constante. Não que ele, depois de receber o Espírito, necessitasse constantemente de uma purificação geral, não. É exatamente o que Jesus vai explicar em seguida, mas é necessário constantemente continuar a confessar o nosso pecado. É necessário nós mantermos a nossa vida em ordem constantemente e uma relação de transparência, uma relação direta com Deus. Diz então o verso 8: Pedro insistiu: "Nunca hei de consentir que me laves os pés." Jesus respondeu-lhe: "Se eu não te lavar, não podes partilhar da minha vida." Vemos aqui que mais uma vez Pedro, este discípulo impulsivo, reage à situação que está a viver com Jesus. Ele não estava a perceber a dimensão espiritual daquilo que Jesus estava a fazer. E por isso Jesus tem necessidade de lhe explicar: se eu não te lavar os pés, não podes partilhar da minha vida. E é exatamente isso que Jesus lhe diz a si também. Precisamos ter essa relação com Deus, precisamos de ter esta comunhão com Jesus e perceber que necessitamos que Jesus nos purifique de todo o nosso ser. E é por isso que Simão logo diz a seguir no verso 9: "Senhor, nesse caso, não me laves só os pés, mas também as mãos e a cabeça." Neste momento, Pedro entende então a profundidade daquilo que Jesus lhe estava a querer ensinar. Mas ao mesmo tempo, Pedro, mais uma vez, é como cada um de nós, exagerado, é 8 ou 80. Ora não deixa Jesus lavar-lhe os pés, ora diz: "Senhor, por favor, dá-me banho." E às vezes nós agimos assim. Jesus diz-lhe, no verso 10, "Aquele que já tomou banho está limpo, não precisa de lavar senão os pés. Vocês estão limpos, mas não todos." Jesus sabia qual era o discípulo que havia de o trair. Por isso disse: "Nem todos estão limpos." Vemos que a relação que os discípulos tinham com Jesus era uma relação onde Jesus já havia purificado o seu ser. Agora era necessário que regularmente os discípulos analisassem a sua vida, e era isto que Jesus estava a querer ensinar, também para nós. Quer através de uma prática real de lavar os pés, e há alguns que o fazem, quer no sentido realmente espiritual, no sentido em que constantemente nos analisamos o nosso ser, até que ponto estamos ou não a necessitar de lavar de novo os pés. Esta prática aqui tinha a ver com uma prática bem real, necessidade real que os judeus tinham de lavar os pés. Naquela altura, eles andavam de sandálias e o pó ficava nos pés, e assim que chegavam a casa, era necessário que um escravo então viesse lavar os pés dos seus senhores. E isso era constantemente, assim como nós hoje lavamos as mãos cada vez que tomamos uma refeição. Naquela altura, a prática de lavar os pés era comum também. E Jesus está a dizer que nós todos devemos analisar-nos constantemente a forma como andamos. O nosso coração está ou não limpo realmente? Isso é o banho que já tomamos de uma vez quando aceitamos Jesus Cristo. Mas mesmo depois de aceitar Cristo,
no caminhar do dia a dia, na vida que nós temos, no trabalho, na família, com os amigos, muitas vezes nós ficamos sujos e precisamos de voltar a este lavar de pés, a confessar a Jesus o nosso pecado e dizer: Senhor, purifica o meu pecado. Ainda que eu já tenho comunhão contigo, já tomei esse banho purificador, mas eu necessito que tu me continues a purificar do meu dia a dia. Vemos que Jesus fala acerca deste Judas que não tinha sido purificado. Por isso ele, num outro texto, diz que um de vós é o diabo. E é necessário que nós entendamos que Jesus aqui estava a falar acerca de Judas. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos que estes textos aqui referem-se a Judas, dizendo: Irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e orando dizendo: Tu, Senhor, que conheces o coração aqui de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido. E isto aqui estava-se a referir quando os discípulos procuraram alguém para substituir, digamos assim, a Judas no meio dos 12 apóstolos, pois Judas, de facto, tinha contaminado o seu coração e tinha dado espaço a que Satanás tomasse conta da sua vida. O verso 12 continua: Depois de lhe lavar os pés, Jesus pôs a capa pelas costas e sentou-se de novo à mesa. Então perguntou-lhes: Compreendem que o que eu acabo de fazer? Vocês chamam-me mestre e senhor, e têm toda a razão porque eu o sou. Se eu, que sou senhor e mestre, vos lavei os pés, também vocês, de agora em diante, devem lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, o façam vocês também uns aos outros. Fixem bem o que vos digo. O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o envia. Jesus quer deixar aqui um exemplo muito claro na mente dos apóstolos. Ele não queria que os apóstolos se criassem orgulho no seu coração, se achassem superiores uns aos outros. Antes, pelo contrário, ele queria que os seus discípulos mantivessem a humildade no seu coração e se disponibilizassem para servir aqueles com quem cruzam. Este é o desejo de Deus também para si. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.